Vamos agora para a nossa aula de número 6 de História, Desenvolvimento e Crítica do Pensamento Liberal, do socialismo utópico ao marxismo. Então, o socialismo, né, o pensamento marxista, ele nasce como oposição ao pensamento liberal, né, que já vinha, né, bastante forte ali a partir da Revolução Industrial, né, e então aí, né, o pensamento liberal, ele fazia oposição ao pensamento absolutista, né, e aí através das revoluções liberais, né, o liberalismo vence o absolutismo, né, mas você sabe que nada continua assim, né, sem unitário, né? Então, lógico que aí depois, né, da derrocada do absolutismo e ascensão do liberalismo, vai nascer um pensamento de oposição ao liberalismo, que no caso é o socialismo, né? Que são os pensamentos, né, que perduram até hoje aí, né, se opondo e às vezes até se completando, né? E às vezes, né, sendo aí entra o pensamento no meio do socialismo, do marxismo, que, né, foi, por exemplo, o caso aí das sociedades autoritárias, né, o nazismo, o fascismo, né, que não é que odiava tanto o liberalismo quanto o, o socialismo. No contexto da Revolução Industrial, os operários organizaram sindicatos, as Trade Union, União de Trabalhadores de determinada especialidade em uma região. A greve se consolidava como uma das principais formas de mobilização dos trabalhadores. Então, esses trabalhadores Ô, Benê, aceita a Fábio aí. se uniam. Oi? Aceita a Fabielle. Eita. Atrasadinha, né? Ué, não tá aparecendo aqui para eu aceitar? Apareceu agora. E aí, Fabi? Bom dia, Fabi. Bom dia, Fabi. Tudo bom? Perdeu a hora? Da próxima vez não vou deixar entrar, não, tá? Tem que chegar na hora certinha. Vamos voltar aqui à apresentação. Bom, as greves, né, que eles faziam, e essas reivindicações eram realmente importantes, né? Por quê? Porque no começo da industrialização, as jornadas de trabalho eram degradantes, as pessoas trabalhavam 14, 15 até 18 horas por dia, por um salário de miséria. Muitos tinham que dormir nos porões das fábricas, nem voltava para casa quando tinha casa. Num ambiente insalubre, né? Insalubre é aquele ambiente que não é saudável, com ratos, né? Com umidade e calor dentro ali, ou frio extremo, né? Ou frio, né? Já que, né, algumas regiões aí da Europa, muito frio. Então, essas pessoas sofriam muito, né? Então, para elas, para o trabalhador, essa passagem aí do mundo ali da rural, né, que era ali, né, para a industrialização, não melhorou a vida delas muito, não, né? Elas passaram a ser exploradas. Muitos desses aí, que passaram a ser mão de obra barata, são pessoas que perderam, né, foram expulsas do campo, né, lá no processo de cercamento dos campos, que aí, então, eles tiveram que abandonar os campos e ir para a cidade. E aí, ali, eles serviram como mão de obra barata. Então, a exploração era extremamente degradante.
nem se imagina, nem em comparação ao que é hoje. Hoje a gente tem 8 horas diárias de trabalho, com intervalo 6 horas direto, né? Né? Mas naquela época os patrões nem imaginavam em reduzir esse cara de trabalho. E tudo isso que nós temos hoje, que chegou hoje, foi a partir desse movimento de contestação desse liberalismo, onde está liberado só para quem é mais forte explorar quem é mais pobre, né? Que parece que o liberalismo aí estava servindo para isso, né? Então, os movimentos de contestação é que vão, né? Lógico que eles vão ser combatidos pela elite, mas são esses movimentos que vão chegar um dia que a gente vai ter o que a gente tem hoje, né? Algum direito, que aí a gente começa um movimento contrário, né? A elite hoje já acha que, né, as pessoas têm direito demais, os trabalhadores têm direito demais, né? E vão lutando por esse desejo, essa necessidade de explorar o outro ser humano ao máximo. E isso é normal na história, né? Cada lado vai lutar com as suas armas, né? O patronato luta aí colocando os deputados que os ajuda lá no governo, e os trabalhadores lutam, e a maneira que o trabalhador tem de lutar é através das greves, né? E foi assim que eles lutaram desde lá do início. A instituição da Lei dos Pobres, em 1834, foram criadas na Inglaterra as workhouses, estabelecimentos que acolhiam desempregados com o intuito de oferecer condições básicas de sobrevivência e algum tipo de trabalho. Pegadinha do malandro. Na prática, as workhouses transformaram-se em locais de exploração de trabalho a custos reduzidos. Então, falava assim, você está em condição de rua, não tem emprego, não tem onde dormir, eu te ofereço um lugar para dormir, mas aí lá você vai ter que trabalhar. Então, mas na verdade, o que acabava acontecendo? Essa pessoa acabava tendo que trabalhar para receber somente a alimentação e a dormida. Então, essa ideia de que estava acolhendo eles, né, protegendo eles, não, estava aproveitando para explorar a mão de obra desse trabalhador e pagar para ele, né, somente o lugar para onde ele dormir e a comida que dava para ele. Isso acontece no mundo moderno. Muitas vezes, né, é o tipo de escravidão, trabalho análogo à escravidão que acontece, e está acontecendo hoje em algum lugar do mundo, em algum lugar do Brasil, né, onde um fazendeiro, por exemplo, vai lá, pega pessoas simples, leva para abrir uma fazenda, bota os caras para trabalhar lá, e aí depois na hora do pagamento, aí ele dá a comida e tal, aí na hora do pagamento, fala quanto que eu tenho para receber, ele fala, não, você está me devendo aqui, ó, vou ter que cobrar a comida que eu dei para você, né? Aí coloca aquela pessoa numa situação análoga à escravidão. Eu vi uma reportagem dos fiscais do Ministério do Trabalho, né, indo numa fazenda dessa, né, eles estavam lá dormindo só naquelas tentinhas de plástico, de lona, e aí o rapaz que estava sendo resgatado lá, ele falou, aqui o patrão cobra tudo, só falta cobrar até a dormida, né, e a pessoa, você dormiu tanto, eu vou cobrar tanto, você vai pagar tanto para dormir, né? Então, isso acontece ainda no tempo moderno, nos dias atuais. E acontecia muito lá no início da industrialização, lá pelos anos de 1834, nas chamadas workhouses. Em meio aos confrontos entre empresariado e classe operária, ganhava espaço a corrente que propunha uma reorientação geral da sociedade por meio da construção de novas bases. O termo socialismo utópico, como foi chamado essas correntes, foi criada posteriormente e incorporada à visão de alguns críticos que consideravam sua postura ilusórias e infactíveis. Quem criou esse termo, socialismo utópico, foi Karl Marx, para identificar aquelas primeiras formas de organização antes do que ele chamou de socialismo científico, né, que foi lançado por ele mesmo, junto com então,
o termo socialismo utópico vem de um livro de Thomas não é Thomas Hobbes, não. Fugiu o nome dele da cabeça. Mas que o nome do livro era Utopia. E o que mostrava nesse livro Utopia? Mostrava uma sociedade perfeita, uma sociedade, né, onde tudo corria certo, tudo era tão bonito, organizado, né? E a gente sabe que não é assim. Não é assim. As sociedades atuais, elas se organizam a partir da força, né? Para você fazer uma coisa, precisa, por exemplo, para você usar máscara, precisa falar que vai dar multa. O dono do mercado lá, ele não deixa você entrar sem máscara porque ele pode ser multado, né? E você usa máscara, né? Porque não vão deixar você entrar lá. Então, a sociedade não é bonita, as pessoas não fazem as coisas, vão fazer isso. Quem paga imposto, né, para ajudar, para colaborar? Ninguém paga imposto para colaborar. Fala, eu vou lá colaborar com o Estado, né, com o grupo, vou lá deixar o meu imposto. De jeito nenhum. Né, paga porque é imposto, né, já está no nome, é imposto a você. Então, essas ideias assim são, né, que as pessoas se organizariam ali autonomamente, é utopia, ou seja, é ilusão. E é isso que Marx quer mostrar quando ele desenvolve o pensamento do socialismo científico e critica esses pensadores anteriores a ele, que ele chamou de socialistas utópicos. Né? Exemplos aqui de socialistas utópicos. Saint-Simon idealizou um governo racional, encabeçado por sábios ou intelectuais, como solução para administrar de forma mais justa os conflitos sociais. Então, essa ideia de Saint-Simon, né, não caberia no Brasil hoje de jeito nenhum, né? Sábios nos governando. Imagina se fosse assim, falar, quem é sábio aqui nesse governo? Né? Não ia sobrar um, né? O Robert Owen e Charles Fourier propuseram a criação de cooperativas de produtores. É como ocorre hoje a cooperativa, né? Os produtores se associam, pequenos produtores se associam para poder concorrer com um grande produtor, já que você sozinho não consegue concorrer com os grandes produtores. Essa que é a ideia da cooperativa, cooperação, né? Ambos acreditavam que a valorização do trabalho a partir da associação dos produtores seria capaz de criar uma nova sociedade, na qual as desigualdades desapareciam. Então, o que a gente percebe nesses dois pensadores, Saint-Simon e Robert Owen com Charles Fourier? É que a ideia é muito voluntarista, ou seja, a pessoa voluntariamente iria se associar, ia fazer tudo pelo bem de todos. Mas isso aí foge da natureza humana. E aí, quando a gente estudou lá em sociologia, a gente estuda sociologia, eu não dei aula de sociologia para vocês, né? Sociologia, a gente vê que o homem, a natureza humana é individualista. O homem, ele é perverso, ele quer vencer o outro. Então, pensamentos assim de que o homem vai se associar voluntariamente é muito ilusório, é muito utópica, né, como foi classificado, né? Para se organizar o homem, nós precisamos da força do Estado. É o Estado que, nas palavras de Thomas Hobbes, é o Leviatã, né? E o Leviatã, o que era? Era um monstro, né, que dominava todos, né? Então, a pessoa tem que ter medo do Estado, né, para obedecer. Era a ideia de Thomas Hobbes no Leviatã. E é isso que acontece, né? Você paga imposto por quê? Porque você tem, por exemplo, paga o IPTU porque dali vão tomar a sua casa. Vamos dar um exemplo. Paga água porque vai cortar, paga energia porque vai cortar, né? Então, o Estado ele tem uma relação de força com o cidadão, não é essa relação de amor, não, né? De voluntarialismo, não.
O socialismo científico ou marxismo, criado por Karl Marx em 1818, o nascimento de Marx, 18, 1883, e Frederick Engels, seu parceiro, em 1820, 1895, que é a idade dele, enfatizava que a base econômica de uma sociedade encontrava reflexo na sua superestrutura, isto é, o conjunto formado por uma organização política, religiosa e cultural. Então, para Karl Marx, né, o que organizava a sociedade era essa superestrutura, que era a política, a religião e a cultura. E é assim até hoje. Né? Quem que organiza a forma de como a gente vive? É através da política, né? Não é através desse voluntarialismo, né? Da religião, a cultura, né? Apesar da religião estar um pouco em baixa ultimamente, ela continua, não é como antigamente, que a religião dominava praticamente tudo, mas ela é bastante forte ainda hoje. Então, é essa superestrutura que organiza o nosso modo de vida, né? A base da cultura ocidental é o cristianismo, né? Você, por um exemplo, você casa com uma pessoa só, por quê? Por causa dessa base que é o cristianismo, que diz que você deve se casar com uma pessoa só. E aí, quem que faz com que isso seja cumprido? A política. A política, e através do Estado, que diz, não, é proibido poligamia, você não pode casar aqui com uma e casar ali com outra. Então, você vê que a superestrutura é organizada, sim, né? O modo de vida da sociedade é organizado a partir dessa superestrutura que está na política, na religião e na cultura. O conjunto formado por base e superestrutura caracteriza-se um modo de produção que vai se sucedendo ao longo da história, formando uma sequência. Segundo Karl Marx, a partir do momento que o homem deixou daquela vida dele na natureza, ali que ele era caçador-coletor, e aí ele criou a propriedade privada, né? A gente estudou isso lá em Mesopotâmia, Egito. Quando o homem cria a propriedade privada, ele cria também a exploração do homem pelo homem, né? Quando uma pessoa cercou um lugar, falou, aqui é meu, aí ele encontrou outro que acreditou que era do outro lá mesmo. Iniciou a exploração do homem pelo homem. Mas, então, se você tem e eu não tenho, o que eu tenho? Você tem a mão de obra. Então, eu deixo você trabalhar na minha terra, aí eu te dou um pouquinho. Então, a exploração do homem pelo homem nasce com a propriedade privada. E aí, essa exploração vai continuando e só vai se transformando. Né? Lá na antiguidade era o escravismo, a base, né, da produção era o escravismo. O cidadão era livre para poder pensar, para poder escrever, para poder agir na política, para poder se dedicar à religião. Por quê? Porque ele tinha um escravo trabalhando para ele. Aí a gente passa da Idade Antiga para a Idade Média, vai ser o feudalismo, onde os servos trabalhavam, o senhor praticamente sugava tudo que eles tinham. Por quê? Porque o servo estava na propriedade privada desse senhor, que era o feudo, né? E aí ele falava, ó, você não tem terra, eu tenho. Quer ter um lugar para dormir aqui? Era uma cabaninha, uma caminha de palha, né? Se quiser ficar aqui, você vai ter que trabalhar. Vai trabalhar na minha terra, depois vai trabalhar na sua, e aí depois, quando você fizer a colheita, você vai ter que dar uma parte para mim, e aí, se você quiser usar o moinho, quiser usar o instrumento do meio, vai ter que pagar uma parte para mim, você pagava tudo. Então, essa exploração, ela vai se repetindo, só vai mudando o nome. Aí chega no capitalismo, como a gente viu que aconteceu, né? As pessoas foram expulsas do campo lá nos cercamentos, e aí essa exploração se deu ao seu nível máximo ali no início, quando as pessoas tinham que trabalhar 15, 16, 17, até 18 horas por dia, né? E dormindo em condições insalubres, recebendo muito pouco naquele período. Né? O que a gente recebe hoje é pouco, mas em relação ao que era lá no início, é extremamente
oposto. E não tinha lei trabalhista alguma, né? Então, essa sequência aí permanece a superestrutura. Então, isso que Karl Marx coloca. Vai mudando a forma, mas a estrutura é a mesma. A superestrutura permanece. A classe dominada controla a atividade econômica por meio da... A classe dominante, desculpa, controla a atividade econômica por meio da propriedade privada dos meios de produção, que é a terra, as ferramentas, a máquina e outros, entre outros, criando uma superestrutura que possibilita essa dominação. Era isso que eu estava frisando ali nos comentários, né? Todos os períodos, né? Na antiguidade ele é dono da terra, aí ele vai explorar o escravo. Aí depois na Idade Média ele é dono da terra e ele é dono dos maquinários. E aí ele vai explorar qualquer coisa que o servo for fazer, ele vai cobrar, né? E aí agora nos tempos atuais a classe dominante é o dono da indústria. No contexto da luta de classe, a classe dominada partiria para o enfrentamento por meio de uma revolução que levaria à destruição do aparelho de dominação da antiga classe dominante. Então, quando você fala em revolução socialista, no pensamento de Karl Marx, não ali nos utópicos anteriores a ele, né? Resumo da ópera, o que seria a revolução? A destruição dessa superestrutura que é a propriedade privada, fazendo com que aquele proprietário da propriedade privada domine aqueles que não têm a propriedade, que têm apenas a mão de obra como um bem, né? E aí, essa exploração, ela se dá, segundo Karl Marx, através da mais-valia. É importante relembrar o que é a mais-valia. A exploração dos trabalhadores no capitalismo seria marcada pela mais-valia, a diferença entre o valor da riqueza produzida pelo trabalhador em um determinado tempo e o valor do salário efetivamente pago a ele. A revolução teria como principal finalidade a destruição da propriedade privada como forma de garantir o fim da mais-valia. Então, o que seria a mais-valia? Né? A mais-valia é aquela parte do trabalho que o trabalhador não recebe e que é apropriada pelo seu patrão, né? Ou seja, pertenceria a ele, mas ele não paga, o patrão se apropria. Então, vamos colocar assim, a mais-valia é aquela parte que o patrão ganha mais lucro, né? Como que a pessoa faz, um dono de uma indústria, por exemplo, faz para ter mais lucro? Ele busca mais mercado, né? Pode ser, mas a forma dele obter mais lucro é pagando menos o seu funcionário. Então, pagando menos o seu funcionário, ele consegue diminuir o preço, né? Então, para vender mais, vende mais, é um preço um pouco menor, mas lógico, isso que reduziu no preço não é o que ele deixou de pagar para o funcionário. Então, a diferença entre o que ele reduziu e o que ele efetivamente está pagando para aquele funcionário, né, é o que ele chama de mais-valia. Né? E como se conseguia essa mais-valia, né? Pagar cada vez menos? Através do que Karl Marx chama de exército de reserva. O que é o exército de reserva? É a multidão de desempregados. Porque o trabalho é uma mercadoria como outra qualquer. O trabalho é uma mercadoria. E como que funciona a mercadoria, o valor da mercadoria? É pela sua raridade, ou seja, se você tem muito, vale pouco, se você tem pouco, vale muito. Sempre ordem inversa, se tem muito, a oferta é muita, o valor vai ser pouco. Não é pela qualidade, né? A maioria dos trabalhos não é avaliado pela qualidade, principalmente os trabalhos mecânicos, né? Por quê? O que vale é a quantidade. É como qualquer mercadoria, né? Eu sempre dou o exemplo do tomate, né? Você paga caro por um tomate feio quando está fora da safra, tem pouco tomate. Então, você vai pagar caro naquele tomate feio. E quando vier a safra, vai ter muito tomate. Então, você vai pagar pouco no tomate bonito. Então, o que fez com que se calculasse o valor desse tomate? Foi a qualidade?
Não foi a qualidade, foi sim a sua raridade. Então, por isso que, para o industrial, esse mar de desempregado, esse exército de reserva é muito bom. Por quê? Você vai ter trabalhadores que estão desempregados se sujeitando a trabalhar por qualquer coisa. Eram os casos dos trabalhadores lá das workhouse. O cara estava na rua, não tinha para onde ir. Aí o camarada da workhouse falava, ó, você quer ter onde dormir? Você vai ter que trabalhar. Aí ele aceitava para ter onde dormir. Né? E, de repente, ele estava lá trabalhando, como se estivesse trabalhando numa outra empresa assalariada, porém, somente para pagar a sua dormida. Por quê? No desespero, né? Então, a mais-valia se aproveita disso, né? Desse exército de reserva, né? Você quer receber quanto? 10, né? Eu tenho um monte que quer receber 5, e aí? Né? E aí, se esse trabalho for um trabalho mecânico, que não interessa ali a qualidade, lógico que o industrial vai querer pagar o menos possível. É por isso que as empresas, por isso que nós temos aí as transnacionais, né, que são empresas de um país que, né, tem essas fábricas e outras. Por exemplo, uma empresa, né, Nike, é lá dos Estados Unidos, mas os trabalhadores lá dos Estados Unidos querem muito direitos. Então, aí eles instalam sua fábrica lá no México, onde tem menos direitos trabalhistas, né? E aí, então, vamos explorar. Então, entre ele fabricar nos Estados Unidos mesmo e pagar os direitos dos trabalhadores e fabricar lá no México e não pagar os direitos, ele vai ter aí um lucro imenso, né, nesse não pagamento de direitos dos trabalhadores mexicanos e a mão de obra mais barata. Então, nessa diferença aí que ele vai tirar o que nós chamamos de mais-valia, né? O quanto ele explora, né? Na verdade, era direito daquele trabalhador receber um pouco mais, né, pelo seu trabalho, mas esse valor é apropriado pelo dono da propriedade privada. Socialismo ao comunismo, né? Então, isso aí já é teoria, né? Nós nunca tivemos uma sociedade realmente comunista, né? O comunismo seria uma sociedade sem Estado. Após a Revolução, ocorreria a implantação do socialismo, marcado pela abolição da propriedade privada e pela criação da propriedade coletiva administrada pelo Estado. Ou seja, tudo seria estatal. Definido como uma ditadura do proletariado, que deveria garantir uma distribuição mais equilibrada da riqueza. De caráter transitório, o socialismo seria substituído pelo comunismo, regime em que não haveria classes sociais nem o Estado. Então, como eu falei para vocês, o comunismo é teoria, né? A gente fala, lá, a China é comunista, né? Dentro da teoria, o marxismo não é comunista nada, né? Porque lá existe um Estado, né? E dentro do pensamento marxista, comunismo seria, né, uma sociedade sem Estado e sem classe social. Então, a gente chama de China comunista, porém não tem nada a ver com a teoria marxista aqui. O comunismo seria o auge, né, do socialismo, ou seja, né, a passagem do socialismo para o comunismo. Então, precisaria de uma sociedade socialista com um Estado máximo para organizar essa sociedade para depois ter uma sociedade comunista. Então, Marx, ele critica primeiro lá os utópicos, né, que sonhavam com essa sociedade sem Estado já antes, né, mas o que Marx coloca? A ideia de Marx é a mesma, é chegar a uma sociedade sem Estado. Porém, né, para Marx tem que ter essa transição, esse período transitório que é o socialismo. Inclusive, né, esse tipo de pensamento é o que diferencia os socialistas dos anarquistas, né? Os anarquistas também pregam uma sociedade sem Estado, né? Mas que seria também essa passagem direta sem passar pelo socialismo, sem passar por essa fase transitória que seria o socialismo. Então, os anarquistas, por isso que havia, né, racha aí, né, dentro das universidades, anarquistas e socialistas se divergem, né, por causa desse tipo de pensamento. O anarquismo quer passar por uma sociedade sem Estado direto, né, o socialismo, o pensamento comunista, né, ele pensa que tem que ter
esse meio termo aí do primeiro uma sociedade socialista para chegar ao comunismo. Então, se me perguntarem para você, existe comunismo? Não existe. Eu não conheço uma sociedade sem Estado que tenha passado pelo socialismo. Não existe. E aí, o que fala dessas sociedades atuais que se dizem comunistas, que é, por exemplo, a Coreia do Norte, a China, Cuba. Então, eles são comunistas? Não. São socialistas? Não. Né? Porque eles não estão colocando ali as ideias marxistas no seu governo. Né? É o que a gente chama, teoricamente, de comunismo real ou socialismo real. Então, vamos dividir aí em três partes. Tem o socialismo utópico, anterior a Marx, o socialismo científico, que ficou muito na teoria, e o socialismo real, que foi implantado na União Soviética, em Cuba, lá na Coreia do Norte e na China, né? É o socialismo real, né? Eles não estão com uma cartilha de Karl Marx lá, não. Pode ter certeza que não, né? E se Karl Marx pudesse ver o que está acontecendo, né, nessas sociedades comunistas, ele estaria se revirando no túmulo toda hora, né? Talvez, né, se existe nesse mundo, esse mundo mítico, né, depois da nossa vida terrena, e se existe uma relação que ele possa ver o que está acontecendo, com certeza Marx deve estar muito perturbado, né? Ai, meu Deus, o que eles estão fazendo? Inclusive, isso é apresentado num vídeo que eu já passei para vocês, onde há um encontro de Karl Marx e Adam Smith, onde os dois vão batendo um papo ali, num cafezinho, né, num barzinho, e os dois vão percebendo que o que fizeram, o que nós fizemos com a ideia de ambos, né, tanto os socialistas, né, em relação ao pensamento de Karl Marx, quanto os liberais em relação ao pensamento de Adam Smith. Por hoje é só. Muito obrigado. Fique com Deus e cuide-se bem.